atirando pedras em você. Só quem tem a compreensão da palavra, o entendimento da palavra, pode entender por que aquela pessoa está tendo uma atitude contrária. Agora, em quinto lugar, vira a página da sua Bíblia e veja o que diz o versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Em quinto lugar, sabe o que eu aprendo com Estevão? Para poder suportar as pedradas da vida, você tem que ter fé, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, você tem que ser um conhecedor da palavra para entender o mundo espiritual, e você tem que estar voltado para Deus. Quando alguém está com os olhos fixos em alguma coisa, ele volta o seu ser para aquilo. O sentido aqui é que Estevão estava com a vida voltada para Deus. Para onde você está olhando? Sabe que tem gente que está olhando para quem está tirando as pedras? Eu vou te dar um conselho. Se você está olhando muito para quem está tirando as pedras, você está tendo a oportunidade de guardar ódio e rancor em relação a essa pessoa. Se você fixar seus olhos em quem está tirando pedras, com certeza vai acontecer isso. Ou quem sabe você está olhando para a ferida. Você já viu que uma pessoa está com um machucado na mão? Tá certo? Ela trabalha o dia todo com aquele machucado na mão. E alguém chega no final da tarde, diz assim para ela: ih, rapaz, tu está com machucado na mão. Ah, é mesmo? Ai. Você já reparou quando você está com algum machucado e que você se volta para ele, a sensação de dor aumenta? Se você está olhando para quem está atirando as pedras, com certeza você pode estar alimentando no teu coração ódio, rancor e vingança. Se você estiver olhando para a ferida que a pedrada está fazendo, com certeza você vai aumentar a sua dor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com autocomiseração. Tá vendo? Tá doendo. Olha aqui, olha a pedrada, olha, tá tudo roxo. Ai, tadinho dele. Estevão não estava olhando nem para quem estava atirando pedras e nem tampouco para a ferida. Ele estava voltado para Deus. E sabe o que acontece com uma pessoa que está voltada para Deus? Vou te dar também uma receitinha aqui dentro dessa mensagem. Se você estiver voltado para Deus, primeiro, quem está olhando para Deus está numa visão superior. Significa que você vai ter uma percepção do mundo espiritual. E você sabe que o mundo espiritual determina sobre o mundo físico. É a primeira coisa. Segundo lugar, sabe o que diz aqui? Diz assim, ó: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu. Tem muita gente olhando, mas vendo que é bom, neca de pitibiriba. Tem muita gente que está olhando. Está ali, aonde? Está ali. Mas se você se voltar para Deus, você não vai apenas olhar, você vai ver. Você vai ter a revelação de Deus para a sua vida. Você não vai olhar procurando alguma coisa impossível, mas você vai ver algo que vai se tornar real para você e concreto para a sua vida. O que é que ele viu? Sabe o que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Oh, querido, se você tiver voltado para Deus, você vai ver a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. O que ele viu? Ele viu o céu aberto. Sabe o que significa céu aberto? Vitória, bênção, milagre. Olha, querido, se você se voltar para Deus, você vai ver o céu aberto sobre a tua vida, a tua casa.
Há um céu aberto para você. Você está olhando muito para quem está tirando pedra. Você está olhando muito para a ferida. Olha para Deus. Você vai ver os céus abertos em seu favor. O que mais que ele viu? Quando você se volta para Deus, diz aqui a passagem, os versículos seguintes. Ele viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Escute isso que eu vou te falar aqui agora. Depois da morte e ressurreição de Cristo, você vai ver no Novo Testamento Jesus assentado à destra de Deus. Isso é, alguém que concluiu uma obra, alguém que terminou um trabalho. Você não encontra nenhuma passagem no Novo Testamento de Jesus em pé. As passagens e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá? Você pode pegar as passagens, no livro de Hebreus, em outras passagens. Essa passagem aqui é una. Essa visão é una. E viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Se alguém está sentado e se alguém se levanta, significa que saiu de uma atitude de inércia para uma atitude ativa. Significa que Jesus em pé é porque ele vai agir. Ele viu Jesus em pé. Jesus está dizendo, eu vou agir. Fique certo, querido, que se você se voltar para Deus, você vai ver Jesus agindo na sua vida. Em sexto lugar, sabe o que Estevão fez em relação às pedradas? O versículo de número 59 do capítulo 7 de Atos. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu aprendo aqui que quando a gente está sendo apedrejado, não adianta xingar. Não adianta reclamar. Não adianta murmurar. Eu te dou um conselho. Clame a Deus. Invoque a Deus. Senhor, a pedrada está doendo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça para suportar isso. Fale com Deus. Não adianta ficar fazendo mutim. Não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar choramingando. Invoque a Deus. Fale com Deus a respeito disso que está te machucando. E em sétimo lugar, eu aprendo com Estevão no versículo de número 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Em sétimo lugar, eu aprendo com Estevão. E para você estar preparado para as pedradas, você vai ter que aprender a liberar perdão. O homem estava sendo apedrejado e morto. Se a outro diz, Senhor, cuida deles depois que eu for. Senhor, tua é a vingança. O juízo te pertence. Manda aquele anjo com a espada de fogo na mão para detonar essa cambada. E eu vou assistir da tua glória. Não. Em invocação. Em clamor. Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão liberou perdão. Aqui está um grande segredo em relação às pedradas da vida. Um certo escritor, ele disse que o perdão, ele tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto e sem mérito. Ele está certo. Perdão. Não merecido, injusto e sem mérito. Isso é perdão. Você já viu que a palavra perdoar tem a palavra doar? Quem perdoa está doando alguma coisa. Agora escute a declaração que eu vou fazer e vou provar.
De certa forma, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Heresia, heresia. Não, irmão, não é heresia não. Pastor, como é que é? De certa forma misteriosa, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Eu provo. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? 2 vezes ele fala sobre perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Depois no versículo 15, o que é que ele fala? Se porém não perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Está lá. Se eu não perdoar, eu também não recebo o perdão de Deus. Rapaz, quer consubstanciar a passagem? Mateus 18, 23, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou uma historinha. Um camarada devia uma nota preta, R$1 milhão, pronto, a um rei. Não tinha como pagar, o rei disse: vou te botar em cana, meu chapa, até você se virar para arrumar essa grana. Aí o camarada: me perdoa, não faz isso não, eu vou te pagar. Diz que o rei, movido de íntima compaixão. Sabe o que é ser movido de íntima compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Está faltando em muitos crentes hoje. Movido de íntima compaixão, está perdoada a sua dívida. Aquele servo chega para um conservo que estava devendo a ele R$100. Ele teve o perdão de uma dívida de R$1 milhão. E agora, um conservo dele, ele deve 100 pratas. Ele vai em cima do cara e aperta o camarada, bota o cara na cadeia. Aí os outros conservos ficam tristes e vão falar ao rei: sabe aquele servo que tu perdoou ele R$1 milhão? Eu estou usando uma linguagem de hoje. Lá fala da moeda e do dinheiro da época, para você poder entender. Sabe aquele conservo que tu perdoou R$1 milhão? Ele botou na cadeia um conservo dele que devia a ele 100 pratas. O rei ficou enfurecido, mandou chamar o cara e disse: servo malvado, eu te perdoo R$1 milhão e você não tem a capacidade de perdoar o outro 100 pratas? Eu vou te botar na cadeia até pagar o último centavo. Sabe qual é a conclusão da parábola? A conclusão da parábola é assim: se vós não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Está pensando que eu vim falar aqui abobrinha para você dar pula aqui da cambalhota para dar glória a Deus? É? De certa forma, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Se você quer perdão de Deus, aprenda a liberar perdão para quem tem apedrejado você. Pastor, me dá mais uma base bíblica, o porquê disso. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, você vai entender. Jesus diz assim: olha, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui eu entendo. Agora você vai ter a real compreensão. Por quê? Porque quando eu perdoo, eu me pareço com Deus. Você já viu? Ih, rapaz, esse garoto é a cara do pai. Todo filho recebe uma herança genética do pai. Semelhanças. Você não se parece com Deus quando você ora. Você não se parece com Jesus quando você ora. A oração de Jesus tem um nível e a sua tem outra. Mas você se parece com Deus quando você perdoa. Para que você possa ser filho do vosso Pai que está nos céus. Para que você tenha semelhança de filiação. Querido, perdão traz perdão. 2, perdão não traz feridas.
Pelo contrário, ele cura feridas. Número 3, perdão. Ele faz bem